Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Infelizmente, as nossas escolas aqui no Brasil, elas estão muito enviesadas para a esquerda, né? O PT e outros fizeram um trabalho de base muito grande aí durante muito tempo, né? E fomentaram muito a cultura socialista, né? Então a gente tem pessoas que foram formadas por professores socialistas que compraram o socialismo. Eu tenho um amigo meu que é inacreditável. Ele é fã do Che Guevara e ele Fidel. A nossa escola, ela foi muito... Tipo, ninguém estudou aqui o que aconteceu na Rússia, ninguém estudou o que aconteceu na Ucrânia, ninguém estudou um monte de problemas que o socialista causou no mundo. Isso criou jovens totalmente iludidos. Né? E muitos desses jovens nunca viajaram para Cuba. Não. E eles têm uma certeza... Em vez de ir para Disney, vão para Cuba. Sim, e eles têm uma certeza que a gente está errado. Né? Eles têm uma certeza tão visceral de que a gente é... E eu fui para Cuba em 98. E a minha pergunta é o seguinte... Quando você estudou ciência política nos Estados Unidos, te mostraram os dois lados? Porque eu acho que tem que mostrar o lado do socialismo. Então... Mas não pode mostrar só o lado. Tem que mostrar o lado do capitalismo. Tem que mostrar a monarquia. Tem que mostrar... Sim. Você teve isso lá ou não? Então, por acaso, Stanford é uma das... Era, não sei ainda, tá? Eu acho que ainda é. Tem o Hoover Institute. Enfim, era um dos poucas universidades de fato de direita. Não posso dizer direita, porque acho que eles nem vão gostar de falar, é right wing, não vai gostar disso. Mas de fato que ensinam liberalismo econômico. Tá? Liberalismo político e liberalismo econômico. Então, ali não tinha essa questão de socialismo, comunismo, era visto como sendo fascismo, comunismo e socialismo. Essas três coisas eram péssimas, assim, eram vistos como sendo um grande problema, e não como bom. Né? O bom era Estado de Direito, capitalismo, livre iniciativa e liberdade política e social. Era isso que eram os pilares do ensinamento em Stanford. Então isso, de certa maneira, me atingiu positivamente, porque se eu tivesse escolhido talvez uma outra universidade, eu, naquela época não tinha eu diria que essa homogeneidade que existe hoje, que qualquer lugar que você vai é de esquerda. Naquela época ainda existiam universidades do cunho liberal conservador. Né? Lá eles consideravam engraçado isso, porque o Milton Friedman dava aula lá. Então ele passou uma vez na frente, eu nunca tive aula com ele, eu já tive com a Condoleezza Rice, né, que foi assessora do Bush. Fantástico. Dificílimo o curso dela, tá? Eu não era capacitado, né? Quando, assim, na minha experiência muito breve que eu tive ali na aula dela, mas foi bacana porque o que ele falou ali foi bem... gera uma certa confusão mental. O Milton Friedman passou, estava cheio de repórter em volta e pessoas ali entrevistando ele. Ele passou assim na frente da sala de aula, todo mundo, os estudantes olhando e tal. E eu perguntei, quem é aquela pessoa ali? Eu falei, esse é o Milton Friedman. E aí eu falei assim, que bacana. Quem ele é? Economista, prêmio Nobel, etc, etc. Que bacana e tal. Pô, vou ter aula com ele, então. Aí uma das estudantes falou assim, não... Como é que ele falou? Ela falou assim, não tem aula com ele não, porque ele é conservador demais. Veja bem, ele era líder do liberalismo econômico e do liberalismo político. E isso é conservadorismo na cabeça do americano. Né? Então você veja que para nós aqui gera uma certa confusão mental. Né? Ou seja, o conservador aqui... Eu confesso que eu não entendo como é que a pessoa pode ter falado isso. Baseado em que ela disse? Pois então, porque a base liberal é a base constitucional dos Estados Unidos. Então, quando se você é um conservador, você defende a Constituição. Porque você é um conservador. A Constituição é que defende o teu país, que define as regras, os limites. E a base, essa Constituição norte-americana, é uma Constituição liberal. Ela não é uma Constituição interventora, socialista, nada disso. E ele era defensor disso. Ele era defensor exatamente desse liberalismo clássico de Adam Smith. Então isso era visto como sendo conservador.
É engraçado, porque o brasileiro não necessariamente incorporou esses princípios. Ele se disse conservador não pelo aspecto político ou econômico. Ele se diz conservador pelo aspecto religioso, pelo aspecto de proteção à família. Então, agora... Aí você tem a síntese. Onde que você... Se você é um religioso, você prima pela sua família, pela proteção da sua família, botar a sua família acima de tudo, e a liberdade que a sua família tem num contexto territorial, você deveria estar defendendo o liberalismo. Porque o liberalismo te dá essa liberdade, o liberalismo te dá esse poder. O liberalismo que tira o governo das tuas costas e de interferir na sua família. Então, toda vez que você diz, eu sou conservador, mas eu defendo uma Constituição interventora socialista, então você está incoerente. Porque essa Constituição interventora socialista vai poder machucar a tua família, vai poder afetar a tua renda, vai poder afetar o teu patrimônio. Tudo está em jogo. Então, veja como o brasileiro ainda não sintetizou essas coisas. Eu acho que não é nem o brasileiro. Eu acho que o mundo está passando por uma lucidez política que o mundo nunca teve, né? E eu acho que quem está provocando isso é o nosso desplugar da mídia tradicional, porque antes todo mundo só assistia televisão. Então, aqui no Brasil, a gente era regido pela Rede Globo, o que a Rede Globo queria. Era muito difícil você ir contra, né, os ditames que a Globo enfiava nas novelas, nos jornais, nos programas, e eu entendo que isso, de uma certa forma, acontecia também em outros lugares. Então, hoje, como nós estamos tendo acesso à informação pela internet e mídias sociais, de tudo que é jeito, então eu sinto que as informações estão chegando menos enviesadas. Lógico que até nas mídias sociais hoje a gente tem viés, infelizmente. Mas está provocando uma lucidez. Muitas pessoas estão acordando. No entanto, e aí eu quero fazer uma pergunta para você, e eu quero deixar aqui já um posicionamento meu, né? O Luiz é uma das pessoas que eu mais admiro na política brasileira. Hoje eu estou entendendo um pouco melhor porque eu não sabia de muitas coisas. Porque eu vejo os políticos em geral, não vou dizer todos, mas sempre com projetos de poder pessoal, né? A pessoa vai para a política para barganhar, para ganhar aqui, para ganhar ali, para roubar, para ajudar o amiguinho ali em troca de... É tudo projeto de poder pessoal, é tudo projeto para ganhar dinheiro, é tudo projeto para se perpetuar no poder e fazer mais disso, que é enojante. Mas, infelizmente, a maior parte dos políticos são assim. Felizmente, está vindo aí uma safra nova de pessoas com outros ideais, com outras posturas. E o Luiz, eu diria que é um dos expoentes dessa nova safra.